eu peço a Deus que esse vídeo chegue até você, até as pessoas que realmente precisem dessa mensagem. E eu não sei muito bem qual será a mensagem de hoje, mas eu vou me colocar aqui como um canal, como um instrumento. E eu vou utilizar algumas cartas, né, alguns oráculos e livros, aquilo que o Senhor me inspirar, para que a gente possa ter um direcionamento para esse momento atual da nossa vida. E eu já senti aqui uma conexão com os mestres ascensionados, né, que são seres que de alguma forma se desenvolveram, né, combateram ali o ego e desenvolveram virtudes e vivem, né, de alguma forma hoje para auxiliar aí no nosso planeta, a evolução, né, de cada um de nós. Vamos lá, deixa eu sentir aqui. Eu senti o número 7 pra gente fazer aqui a escolha de uma carta. E a carta que saiu foi Dejalco. Eu sou o conhecimento aplicado em minha vida. Eu sou o conhecimento aplicado em minha vida. Vamos lá. Essa carta ela representa a busca da clareza mental e da visão aberta e detalhada, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente está passando por momentos de muita preocupação, de muita angústia, e que tudo fica parecendo ali, né, conturbado, e ter clareza, direcionamentos nesse momento é muito bom. O conhecimento transformado em sabedoria é um grande aliado no caminho espiritual. Eu tenho feito alguns estudos sobre Provérbios, né, que foi escrito por Salomão, o homem mais sábio aí que de alguma forma existiu. E eu tenho aprendido muito, né, que a sabedoria ela é um dom que vem de Deus. Ela não é um conhecimento adquirido através dos livros, né, dos estudos. Então, quando a gente soma o conhecimento que a gente tem através de um curso, de uma faculdade, de um livro, de um vídeo aqui do YouTube, junto com essa sabedoria que vem de Deus, gente, que parceria bacana, né? Que coisa boa. Então, o conhecimento transformado em sabedoria é um grande aliado no caminho espiritual. De nada adianta o conhecimento intelectual se ele não for transformado em experiência, em vivências cotidianas. Interessante, hoje pela manhã eu tive uma conversa com uma pessoa que ela estava falando sobre outra e ela disse assim, nossa, essa pessoa é muito inteligente. Só que ela estava também trazendo informação sobre outra pessoa, que ela dizia assim, mas, nossa, essa pessoa ela é muito soberba. Isso, outra pessoa. Aí eu falei, ó, se juntar a inteligência com a soberba é um perigo, né? Você pode se achar de alguma forma melhor do que o outro, porque você tem conhecimento, você vai querer humilhar outras pessoas, né? Diminuir. E a inteligência é maravilhoso, mas se você utilizar ela com humildade, com a parceria, com a humildade, né? E o conhecimento é para ele ser transmitido. Então, ó, conhecimento, inteligência, sabedoria, junto, por exemplo, com a humildade e a generosidade, é um conjunto aí maravilhoso, né? E utilizar essa inteligência para o bem, né? Para ajudar outras pessoas, para transformar vidas, para auxiliar. Nossa, é muito rico, mas a inteligência com o orgulho, com a soberba, né, com a vaidade, é uma bomba aí negativa, né? Então, é interessante isso porque foi algo que veio muito pela minha manhã hoje.
Você precisa empregar com disciplina, que é algo maravilhoso, né? Porque os objetivos eles só são alcançados com disciplina e responsabilidade, tudo aquilo que já aprendeu de positivo e edificante com seus instrutores ao longo do caminho. Muito interessante que hoje pela manhã também eu tive uma conversa com uma amiga falando com ela sobre uma situação bem desafiadora que eu vivi e que algo na hora que eu tava falando ali com ela disse assim, ó, mas você viveu isso daí porque você tem todo o respaldo e o conhecimento mesmo na prática e também o conhecimento teórico de como lidar com essa situação. E tem muitas pessoas passando por essa situação. E aí algo dentro de mim, essa voz, né, que nos guia, é como se algo me dissesse assim, transmita isso, né? Não deixe isso preso. Porque você passou, foi dolorido, foi difícil, mas Deus te mostrou como passar, né? Então, vamos dar um exemplo, né, de você passar por uma situação onde você foi traído ali, ou enganado, por várias pessoas, ou por duas pessoas, ou por uma pessoa. Se a gente for agir pelo nosso ego, pelo orgulho, pela soberba, a gente vai querer julgar essa pessoa, a gente vai querer ofender, a gente vai querer ir pra briga, a gente vai buscar confusão, vai entrar em conflito, né? E se a gente agir com a nossa essência, buscar sabedoria, né? Pedir a todo momento em oração, Pai, né? Me dá sabedoria de lidar com essa situação difícil, me mostre o que fazer, o que o Senhor faria, né? E agir com humildade, com paz, com tranquilidade, mesmo sabendo que aquelas pessoas ali de alguma forma lhe traíram, lhe enganaram, lhe fizeram mal. Ele nos direciona a não pagar o mal com o mal, mas a fazer o bem. Só que fazer o bem não é você ser bobo e besta e deixar que a outra pessoa faça o que quiser com você. Não, você precisa de posicionamento, né? Você precisa de posicionamento. Então, essa voz interior, ela me guiou muito a agir com sabedoria, a agir com compaixão, a agir também me autoprotegendo, porque o maravilhoso de ouvir essa voz é buscar os direcionamentos de Jesus e a proteção dos anjos, é que você também de alguma forma é protegido, né? É protegido, é guiado, é mostrado para você também, ó, opa, cuidado, olha onde você está se metendo, né? Cuidado com o que está te rodeando, preste atenção. E eu não falo só no campo físico, mas eu falo também aquilo que está por trás no mundo espiritual. Assim como existem seres ascensionados, como existem anjos, como existe um Deus que nos guia e nos protege, existe também, né, gente, energias negativas que infelizmente querem o nosso mal, ou agem no mal por um movimento de inferioridade, assim, no sentido de inferioridade moral, humanos, né, pessoas, seres, pessoas, mas também entidades espirituais. Por isso que a gente precisa estar em oração constante, em vigilância constante, buscando a proteção divina, a proteção dos anjos, né, dos seres de luz, para nos guiar, né, e nos guiar a agir da maneira certa. Então, assim, algo que veio muito no meu coração através dessa conversa com a minha amiga não guarde isso para você, sabe? Não tenha esse conhecimento prático, mas também o conhecimento teórico e fique para você. Existem muitas pessoas hoje, infelizmente, sobre influências, né, de entidades espirituais e que nem tem noção disso e nem tem noção do quanto eles influenciam em nosso pensamento, né? E se a gente tá ali vibrando no medo, vibrando em outros tipos de vibração, culpa, em outros tipos de vibrações negativas, a gente vai atrair algo negativo no mundo espiritual,
né? Por isso que a gente precisa de uma transformação interior, de estar sempre buscando ouvir, na verdade, a voz de Deus, né? Para guiar os nossos passos, para agir da maneira correta, para buscar ali uma saída para os desafios que a gente vem enfrentando. Então, Jesus pediu muito no meu coração, fale, sabe? Dê seu testemunho, fale aquilo que você passa, no sentido de que outras pessoas também passem. Por exemplo, na minha vida profissional, eu sou psicóloga. E aí eu lido com muitas pessoas com ansiedade, depressão, né? Que são aí, infelizmente, o mal do século. E eu sei, e cada dia mais Deus mostra assim para mim muito claramente que, como eu sei que o mundo espiritual nos influencia no sentido do pensamento. Um exemplo, uma pessoa deprimida, ela vai ter pensamentos de tristeza, ela vai ter pensamentos de desânimo, ela vai ter essa energia, inclusive pensamentos suicidas. Mas isso se agrava e se torna cada vez mais sério porque não é somente no sentido do pensamento ali daquela própria pessoa, mas aquela energia que ela atrai através dessa vibração. Então, toda pessoa que passa por um processo assim, gente, não adianta apenas buscar um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, né, com medicamentos. Ela precisa também de um tratamento espiritual. E ela precisa dessa palavrinha que teve aqui na mensagem, disciplina. Sabe, disciplina de ter um momento com Deus, de ter uma oração, de pegar a sua Bíblia, de pegar o Evangelho, de pegar seja qual for a sua religião, independe. Né? Quem for me acompanhar aqui nesse canal não vai me ouvir falar sobre religiões, mas vai me ouvir falar sobre Jesus, sobre Deus, né? E que a gente pode buscá-lo constantemente. E que a gente tenha esse hábito, né, de estar em contato com ele o máximo que a gente puder, o tempo inteiro, para ser guiado por ele, né? Então, a disciplina no campo espiritual, para a gente ter um equilíbrio nessa área, é fundamental como um processo de cura, né? Para essas dores, de alguma forma, da nossa alma. Então, vamos lá. Não adianta esperar que as coisas se transformem se você não fizer a sua parte nesse processo de mudança. Continua aqui a mensagem. Colocando em prática os diversos ensinamentos que você aprendeu em busca de uma vida melhor. Então, muitas vezes, eu me lembro aqui de várias pessoas aqui no meu pensamento. Às vezes a gente faz um curso, uma faculdade, assiste um vídeo, lê a palavra, né? E a gente deixa aquilo só no campo mental, deixa só no campo do conhecimento e não coloca aquilo em prática na nossa vida, né? Por exemplo, tem uma teoria, né, da atenção plena que fala muito da gente poder viver o momento presente. Eu sei de tudo isso, mas muitas vezes a minha mente vai estar lá, ó, na ansiedade, lá no futuro, né? Preocupada. Então eu tenho que pegar esse conhecimento que eu mesma sei, além de ensinar para outras pessoas, aplicar na minha própria vida, para aprender cada vez mais e disciplinar a minha mente para viver o momento presente, porque é na presença que a gente ouve a voz de Deus, né? Então, e é na presença que a gente tem calma, que a gente tem equilíbrio, né? Então, através de práticas meditativas, eu preciso não saber somente que a meditação ela tem inúmeros benefícios. Eu tenho que aplicar isso na minha vida. E aí vocês que estão assistindo podem ter conhecimento em outras áreas e às vezes ter só o conhecimento. E prática que é bom? Nada. Ah, mas eu sou médico, né? E sei que tal alimento é importante, que a prática de uma caminhada. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Mas às vezes eu, no café da manhã, tomo Coca-Cola, né? Sabendo que existe inúmeros outros tipos de alimentação que são muito mais saudáveis, né? Então, o convite aqui desse vídeo, que eu não sabia qual era a mensagem, por isso que eu falei, é muito disso. Bora pegar a sua inteligência, o seu conhecimento
e vamos, de uma forma generosa, mostrar para outras pessoas, mas também e principalmente ser exemplo, colocar na tua própria vida. Isso aqui é para mim, gente, e espero que seja para vocês também, né? E aí tem uma invocação aqui a esse mestre. Bem-amado mestre, iluminai a minha consciência com a luz dourada da sabedoria divina e trazei-me clareza e compreensão. Auxiliai-me a praticar os meus conhecimentos em prol do meu desenvolvimento e de todo o planeta Terra. Fazei-me um instrumento de luz e de sabedoria divina. É tudo que eu mais peço a Jesus, que eu seja um instrumento de luz e de sabedoria divina e permitir que eu irradie essa energia ao meu redor. Eu sou a expansão da luz no mundo. Que lindo, né? Que eu acenda a minha luz e que de alguma forma eu transmita aí essa luz para outras pessoas. E o que eu amo em mim é a minha diversidade, assim, de conhecimento, sabe? Hoje eu tava falando, eu estudo todas as religiões, eu leio a Bíblia, eu leio o Evangelho, eu utilizo das cartas, e isso pra mim tudo tem Deus, né? Como eu enxergo Deus em uma borboleta, como eu enxergo Deus em um bem-te-vi, que é um pássaro, que Deus fala muito comigo, como eu enxergo Deus no mar, como eu enxergo Deus em outras pessoas e sinto a presença dele em outras pessoas. Eu coloco a minha consciência de uma forma muito aberta, sabe? E aí quando eu falei isso aqui, porque eu peguei as cartas dos seres ascensionados, mas eu peguei aqui o baralho cigano, que é uma energia totalmente diferente, mas é uma energia que faz parte da minha ancestralidade, né? Da minha ancestralidade. E eu acredito que tudo soma, sabe, gente? Tudo soma. Às vezes as pessoas falam assim, eu não acredito em banho de ervas, isso não sei o que. Gente, as ervas, ela vem da natureza. Quem criou a natureza, quem criou tudo isso foi Deus. E se for estudar, por exemplo, cientificamente, cada uma ela vai ter ali, e muito delas que é feita as medicações, né? A babosa, ela por exemplo, é uma planta que tem ali inúmeros benefícios, né? Até no campo também dos cosméticos. A erva doce, cidreira, capim-santo, tem ali uma propriedade calmante, né? Então, assim, por que é errado, sabe? É um sentido assim, bora ampliar na nossa consciência. Vamos parar de rigidez, porque isso só trava a nossa vida, só bloqueia. Entenda que tudo vem de Deus, tudo que é para o bem, para o desenvolvimento do ser humano vem de Deus, né? E a gente precisa entender isso, né? Então, as cores, o verde, ele tem uma energia de cura, de esperança, né? Que é uma palavra que Jesus falou muito comigo essa semana. Então, se eu faço aqui o vídeo, eu busco até uma cor que represente o meu momento, a minha necessidade de cura, a necessidade de reacender a esperança no meu coração. Então, para mim, as cores também vêm de Deus, como do arco-íris, que é uma coisa lindíssima, sabe? Então, um pedido aqui, né, que tá vindo na minha mente. Amplie sua consciência. Pare de tanto preconceito. Comece a enxergar o lado bom das coisas, sabe? Vamos lá, eu vou trazer aqui 3 mensagens do oráculo cigano. Gente, eu falei 3, mas me veio assim algo. Tirei 8, 9 e 10. 7, 8, 9, 10. Gente, que cartas lindas. Essas são as cartas, ó, que saiu.
Inclusive saiu essa carta no vídeo de ontem e hoje de manhã eu falei muito sobre a criança interior e ela traz uma energia de esperança que eu falei, que eu falei agora sobre o verde, né? Esperança e amadurecimento, e tá falando que tá vindo novos acontecimentos aí na nossa vida, sabe? Muito, ó, na espiritualidade diz assim: busca os conhecimentos para amadurecimento espiritual. Tá vendo que tem essa energia aqui no vídeo? Vamos amadurecer, vamos buscar o conhecimento, né? É na Bíblia que você quer buscar o conhecimento? Busque. É no Evangelho segundo o Espiritismo? Busque. Em um livro de psicologia? Busque. Nas cartas? Busque. Seja onde for que você quiser, que for um conhecimento que vai te agregar, que for somar, que for trazer algo que vai te amadurecer espiritualmente, busque. É o que Jesus está pedindo. Quero que você cresça, amadureça, porque novos acontecimentos estão por vir, tanto no campo do relacionamento, do trabalho e da saúde. E me veio muita energia do sol, né? Que é a plenitude, que é o movimento que os mestres ascensionados conseguiram alcançar. E ele tá falando, ó, é hora de brilhar, sabe? É o momento propício para o crescimento, para realizações, para o sucesso, para a vitória. No campo da espiritualidade, a espiritualidade está iluminando seus caminhos para o seu sucesso, para a sua evolução, né? Também é uma energia assim, bora, eu quero que você evolua. Às vezes você tá muito aí parado, pensando só no material, Então bora olhar para o campo espiritual, bora buscar o conhecimento, bora ampliar a sua mente, vai se conectar cada vez mais com Deus, vai conhecer sobre Jesus, né? É mais ou menos nesse sentido. E tenha essa leveza da criança, essa vontade que a criança tem de curiosidade, de aprender, sabe? É muito nesse sentido. Aí vem a carta da cigana que eu falei, né? Que eu tenho essa ancestralidade. E aí ela fala desse momento de poder, de se conectar com a intuição, com a sua delicadeza, né? E pode representar também uma protetora espiritual que a gente tem, com certeza, né? Nossos protetores espirituais. E... Ah, eu entendi. Lembra que eu falei que era 3 cartas? E aí ela diz bem assim, ó: tire outra carta para esclarecimento. E aí já foi tirado, ó, que é a carta dos caminhos. Ai, que coisa linda. Caminho diz que vem aí novas oportunidades, assim como a carta da criança diz. E atitude, né? A espiritualidade disse caminhos protegidos independentemente da sua crença religiosa, ó. Independe da tua religião. Eu peço a Deus que todas as pessoas entrem no meu vídeo, independente de religião. Mas eu sei que muitas pessoas, quando me vê tirando cartas, opa, peraí, que negócio é esse aqui, né? Não vou entrar não. Não, gente, eu peço muito a Deus que as pessoas abram, ampliem a consciência. E aí tá falando assim, ó, para atingir seus objetivos, transpasse as pedras, os buracos, os caminhos e siga confiante, né? Que Jesus está com a gente. Então, no trabalho, são várias propostas de trabalho, e por aí vai. É muito no sentido, ó, os caminhos estão aí abertos para você, se ilumine, né? Se ilumine, ande aí como uma criança curiosa, com vontade de conhecer, de aprender, e é um novo caminho de evolução, de alguma forma espiritual. Maravilhoso, né? A mensagem. Então, que a gente amplie o nosso conhecimento, que a gente use a inteligência juntamente com a humildade, com a generosidade, para a gente transmitir e ajudar outras vidas a espalhar o bem. E eu peço a você que compartilhe esse vídeo, né? Mostre para suas amigas que elas precisam ampliar a consciência, né? Dê o like aí para que de alguma forma esse vídeo vai sendo espalhado. E vamos espalhar o bem, gente. Vamos espalhar o conhecimento. Vamos fazer o bem. Comece por você, viu? Faça aí por você. E aí você vai se iluminar como o sol. E vai poder, de alguma forma, iluminar outras vidas. E eu agradeço por você chegar até aqui.